Você vai ver na edição de hoje do Jornal da Assembleia. Deputados repercutem a prisão do presidente do PTB, Roberto Jefferson, por ordem do Supremo Tribunal Federal. Aprovada a convocação do superintendente de planejamento da vice-governadoria, José Carlos Gomes, para prestar esclarecimentos à Assembleia Legislativa. Parlamentares debatem sobre a necessidade de investimentos em transportes alternativos pelo Estado. E veja também, projeto de lei em tramitação na Casa pede ao governo só abastecer veículos a serviço do Estado com etanol. O Jornal da Assembleia está começando. Olá! Na sessão desta terça-feira, o plenário questionou o atual modelo de pagamento do IPVA, fez cobranças e sugestões. Os deputados também comemoraram a sanção do projeto de lei que regulamenta a 30ª Vara de Alagoas para assistir pessoas com deficiência. Os parlamentares ainda aprovaram com unanimidade a convocação do superintendente de planejamento da vice-governadoria do Estado, José Carlos Gomes, para prestar esclarecimentos ao parlamento. Confira. Os deputados aprovaram em primeiro turno o projeto de lei que revoga alguns dispositivos da matéria que disciplina quem pode receber título de cidadão honorário de Alagoas. Também foi aprovada a convocação do superintendente de planejamento da vice-governadoria, José Carlos Gomes, para prestar esclarecimentos na Assembleia Legislativa sobre o funcionamento da pasta, que está sem vice-governador. A gente quer saber de onde é que essas pessoas, qual o serviço que essas pessoas estão prestando ao povo alagoano, a gente quer saber de onde vem isso. E eu quero agradecer essa casa que de forma unânime aprovou tanto a convocação quanto os pedidos de contas dessa instituição. Inclusive agora que a gente recebeu um ofício do próprio Gabinete Civil dizendo que essa instituição realmente não existe. Também na sessão, o deputado Francisco Tenório propôs ao governo do Estado que perdoe a dívida de IPVA de alguns proprietários de veículos. O governador encaminhe para a Assembleia, para que essa casa apreciar e possivelmente aprovar, projeto de lei de anistia desses débitos atrasados, desde que o proprietário pague 2021 e se comprometa em pagar em dia o subsequente, 2022, 2023 e aí por diante. E aí, com certeza, o governo vai aumentar a sua arrecadação, vai valorizar aquele proprietário do veículo, da moto, do carro, que não conseguiu pagar, vai valorizar o seu patrimônio e vai reduzir a despesa do próprio Estado. A proposta ganhou a adesão do deputado Antônio Albuquerque, que também questionou o atual modelo de pagamento do IPVA, que antecipa o vencimento em 6 meses, quando o contribuinte opta pelo parcelamento. Se você antecipa, ótimo. E se você não antecipa, você paga juros que não antecipou, então o emplacamento não tem mais o licenciamento para aquele veículo trafegar, não tem mais o mesmo tempo. Isso me chamou a atenção. E eu vou me aprofundar nisso. Ainda na sessão desta terça-feira, o deputado Léo Loureiro comemorou a sanção da lei que regulamenta a 30ª Vara de Alagoas. Um pleito e um anseio da sociedade que estava desassistida quando se toca no assunto de saúde, deputada Jó. E a gente sentia muita dificuldade. As famílias das pessoas com deficiência, das pessoas que precisavam de amparo legal, estavam desassistidas. E a Assembleia e o nosso presidente, o deputado Marcelo Vitor, cada vez mais demonstra essa união, essa preocupação, essa proximidade da casa junto à sociedade. O líder do Progressistas ainda anunciou que protocolou o projeto de lei para que o governo só abasteça veículos a serviço do Estado com etanol, como forma de incentivar o consumo do combustível em Alagoas. Por fim, o deputado Cabo Bebeto informou que cobrará a Secretaria da Fazenda para que coloque na nota fiscal o valor cobrado do imposto estadual nos combustíveis. Repercutiu no plenário a prisão do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, por ordem do Supremo Tribunal Federal. Os parlamentares também debateram em plenário sobre a necessidade de o Estado fazer investimentos em transportes alternativos. Veja como foi. O deputado Tarcísio Freire defendeu na tribuna que o Estado adote uma política mais forte de construção de ciclovias.
Declarando ser um novo adepto do ciclismo, o parlamentar apresentou números e argumentos para mostrar os benefícios para a sociedade quando o poder público dá prioridade à bicicleta. O estudo alemão analisou o impacto de tudo isso. Os pesquisadores compararam o tráfego de bicicleta em 110 cidades europeias, antes e depois da pandemia. Nessa pesquisa foi calculado que cada quilômetro de ciclovia temporária aumenta o ciclismo em 0,6%. Nas cidades analisadas, o aumento da infraestrutura cicloviária foi de 11,5 quilômetros em média. A pesquisa estima que houve um aumento de 7% nas taxas de ciclismo na Europa. A infraestrutura provisória instalada na pandemia, segundo a pesquisa, pôde economizar 3 bilhões por ano em saúde na Europa. Com tão pouco, o governo pode ajudar muita gente. Então é pouca coisa para se fazer. E dar mais segurança aos cidadãos também é um dever do Estado. E o ciclista que anda, como eu estou andando hoje, pedalando, toda 4h30 da manhã, estou pedalando, final de semana, só mais tarde, e eu vejo o susto que estou passando, porque os caminhoneiros, carro-pipa, enfim, os condutores de automotores, poucos respeitam os ciclistas. Já o deputado Cabo Bebeto relembrou que apresentou indicação para que o governo do estado, de forma obrigatória, inclua ciclovias na construção de novas rodovias e nas reformas das atuais. Eu fiz uma indicação em 2019 justamente para sanar esse tipo de problema, que nas novas rodovias que o estado assim fizesse, já colocasse a ciclovia. E em Arapiraca o número de ciclistas tem crescido bastante. Eu estou indo amanhã me reunir com alguns ciclistas de Arapiraca, porque eles têm algumas demandas. Vai mostrar essa indicação e que, como outras também que foram feitas, que o Estado não tem dado atenção. Mas a buraqueira realmente tem chamado a atenção do deputado Ângelo Garrota. Eu estive na região do Sertão também, tanto até Arapiraca, como depois de Olho d'Água das Flores até Delmiro Gouveia. A gente tem que estar fazendo zigue-zague na pista. Outros parlamentares também comentaram sobre a necessidade de investimentos em transportes pelo Estado. A humanidade tem que mudar os seus hábitos, os seus costumes e, com certeza, se adaptar a uma nova realidade. Principalmente no que diz respeito à questão da saúde. E o nobre deputado traz essa preocupação com a saúde, com a prática do esporte. Não só na questão da criação de ciclovias, como também dando uma aula de educação, de conscientização para a prática do esporte. Pedir ao governador do estado de Alagoas que peça ao secretário dele, junto com os engenheiros, e antes de fazer a ciclovia, tapar os buracos causados daqui a Arapiraca, na rodovia nova. Em seguida, os deputados repercutiram a prisão do presidente do PTB, Roberto Jefferson, por ordem do Supremo Tribunal Federal. Lamentando profundamente a prisão do ex-deputado e presidente nacional do meu partido, Roberto Jefferson. A prisão do presidente nacional do PTB é indiscutivelmente, lamentavelmente, motivada pela sua forma de expressar as suas opiniões. E que quero deixar claro, também não concordo a forma como é feita, como é externada a sua opinião em algumas oportunidades. De sorte que isso já tem nos trazido, inclusive, algumas dificuldades de convivência partidária. Todos sabem do meu respeito pessoal ao ex-deputado e presidente nacional do meu partido. É de domínio público que nós estamos, inclusive, num conflito na justiça. Temos uma demanda judicial. Mas eu não posso, de forma nenhuma,
entender que o desrespeito às garantias inalienáveis do cidadão, que a liberdade de expressão venha a ser tolhida nesse país. Virou crime agora no Brasil você criticar a justiça. Você criticar os poderes virou crime, desde que esse poder não seja o judiciário. Pode falar mal do parlamento, pode falar mal do poder executivo, só não pode falar mal do poder judiciário, porque termina você sendo preso. Sim, se Roberto Jefferson cometeu algum delito, não sei se chega a ser crime, mas um delito ao difamar, ao agredir membros do judiciário, que se abra o devido processo legal e processe Roberto Jefferson. Ainda na sessão houve discussão de uma moção de aplausos aos manifestantes cubanos contra o governo e uma moção de repúdio à União Nacional dos Estudantes por não conduzir eleições democráticas. Bem, encerramos aqui esta edição do Jornal da Assembleia. Obrigada a você que nos assiste e acompanha as notícias do Parlamento Alagoano aqui e nas redes sociais. Até logo mais.